Descubra o extraordinário. Ore estas 12 palavras e transforme seu lar com o plano divino de Deus. No terceiro ano de Joaquim, havia em Ramá uma mulher de fé chamada Ana, que vivia sob a opressão dos filisteus, lutando não apenas contra a adversidade externa, mas também contra as dores que acometiam seu coração. Ana era estéril, e em uma sociedade onde a maternidade era vista como uma bênção divina, o estigma de sua condição a envolvia como uma sombra. Sua casa, embora pequena, era um lugar de fervorosas orações e lágrimas, onde a adoração ao Yahvé ressoava como um eco de esperança e desespero. Certa manhã, após uma discussão amarga com sua rival, Penina, que zombava de sua esterilidade, Ana decidiu que não poderia mais suportar a dor silenciosa. Com um coração quebrantado, dirigiu-se ao templo de Siló. O lugar sagrado estava repleto de israelitas oferecendo sacrifícios e clamando ao Senhor, e a atmosfera estava impregnada de fervor e súplica. Ao entrar, o peso da expectativa e do espírito de adoração a envolveu, e, não conseguindo conter a angústia, ela se lançou em oração. Ao Senhor dos Exércitos Ana suplicou em seu coração: se olhares para a dor de tua serva e me deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por toda a sua vida. Suas lágrimas caíam como chuva no chão empoeirado do templo, e naquele momento de vulnerabilidade, a presença de Deus parecia envolver cada palavra de sua oração. Enquanto Ana permanecia em sincera súplica, Eli, o sacerdote, a observava à distância. Confundido pela intensidade de seu fervor, ele a acusou de estar embriagada. A ironia da situação cortou o coração de Ana, mas, em resposta à mal-entendida acusação, ela revelou sua verdadeira essência: não sou uma mulher leviana, mas uma serva angustiada que clama ao Senhor por um filho. A sinceridade em suas palavras fez com que Eli percebesse seu erro e, em um gesto de compaixão, abençoou-a, prometendo que o Deus de Israel atenderia ao seu pedido. Renovada pela palavra do sacerdote, Ana retornou à sua casa. As semanas se passaram e a esperança que antes estava escondida sob a dor começou a florescer em seu coração. Providencialmente, Deus ouviu seu clamor e Ana concebeu. Quando deu à luz um filho, a alegria de Ana explodiu como um hino de adoração: eu lhe chamarei Samuel, pois do Senhor pedi. O milagroso nascimento de Samuel não era apenas um presente pessoal, mas a realização de um propósito divino que impactaria gerações. Certa vez, Ana levou seu filho ao templo, cumprindo sua promessa. O ambiente estava carregado de emoção, a mulher que um dia fora marcada pela tristeza agora trazia o futuro profeta de Israel. Ao apresentar Samuel ao Senhor, Ana não apenas honrou sua palavra, mas também se colocou em sintonia com o plano divino que estava prestes a se desenrolar. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. À medida que Samuel crescia, sua vida se tornava cada vez mais entrelaçada com a história da nação de Israel. O chamado de Deus sobre ele se tornaria um farol em meio à escuridão e à opressão, mas uma nova pergunta surgia: como Ana lidaria com a fase em que seu filho, agora dedicado ao Senhor, teria um papel crucial no retorno de Israel à obediência e fé? O que mais Deus preparava, e como o desdobramento desse plano transformaria não apenas a vida de Ana, mas também a história de seu povo? Nos dias que se seguiram à consagração de Samuel, Ana experimentou um misto de alegria e ansiedade. A promessa que ela havia cumprido no templo era uma união sagrada de amor e propósito. Agora, seu filho, mesmo em tenra idade, já era imerso no ambiente devoto e reverente que cercava o sagrado. A cada dia, Ana observava como Samuel, com seus pequenos gestos e risos inocentes, começava a refletir a luz do Senhor, como se os céus já estivessem escrevendo seu destino. Certamente, a criança não estava sozinha em sua jornada. Eli, o sacerdote, via em Samuel a resposta às orações que muitos tinham feito por um líder que guiaria o povo de Israel de volta à obediência. No entanto, uma sombra pairava sobre Siló. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias,
eram irreverentes e desprezavam as ofertas do Senhor. A corrupção e a iniquidade permeavam o templo, e isto não passou despercebido aos olhos de Deus. Certa noite em Siló, Ana ouviu murmúrios no templo. Curiosa, dirigiu-se ao local e, através da escuridão, vislumbrou Eli, que parecia preocupado, buscando uma direção de Deus. A mente de Ana estava inquieta. Como é possível que o sagrado se tornasse tão profano? Pensou. A ideia de que seu filho seria parte desse cenário fazia seu coração tremer. O Senhor, em sua soberania, mais uma vez queria falar através de Samuel. Naquela noite, enquanto todos dormiam, a voz do Senhor ressoou: Samuel. O menino, ainda em um sono profundo, despertou e, sem hesitação, correu até Eli, acreditando que seu mentor o chamara. Mas Eli não o havia chamado. Depois de mais 2 chamadas, Eli entendeu que era Deus quem falava com Samuel. Então, Eli pediu ao menino que retornasse e, se fosse chamado novamente, deveria dizer: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. O pequeno Samuel, em obediência, se retirou e aguardou. Quando a voz divina soou mais uma vez, Samuel respondeu, e assim Deus começou a revelar a este jovem o futuro de Israel. Ana soube da experiência de Samuel na manhã seguinte. Ela sentiu uma mistura de orgulho e temor. Meu filho foi escolhido, pensou, mas a responsabilidade que recairia sobre ele lhe parecia imensa e avassaladora. Em seu espírito, Ana sabia que Deus havia reservado algo profundo e extraordinário para Samuel, mas o que isso significaria para ela e sua família? Os dias se tornaram semanas, e cada nova revelação de Deus a Samuel trazia um desafio crescente. A mensagem que o Senhor revelou ao menino era dolorosa: ele se levantaria contra a iniquidade de Eli e ofereceria juízo. A tempestade estava se formando, e Ana começou a sentir o peso da ansiedade. Suas orações se tornaram ainda mais fervorosas. Ao Deus que tudo vê, ela clamava ao Senhor: guarda meu filho e prepara seu coração para a missão que o aguarda. Ana sabia que a separação do seu filho, por mais que fosse um cumprimento de promessa, significaria também uma entrega dolorosa. O vínculo que haviam formado seria colocado à prova. O chamado de Samuel não seria apenas bênçãos, haveria dores, provas e um peso que poucos estavam prontos para suportar. Enquanto isso, Eli também buscava entender no seu espírito o que Deus estava fazendo. Os rumores de que seu ministério poderia ser recalcitrante o atormentavam. O mesmo Deus que havia se calado criou um eco no seu coração que não poderia ignorar. Agora, tanto Ana quanto Eli estavam à beira de um desdobramento crucial na história de Israel. A vida de Samuel estava prestes a mudar, e com ela, a história da nação. O plano de Deus começava a se revelar, mas uma nova nuvem de tensão pairava sobre os filhos de Eli, e a pugna entre a corrupção e a santidade tomaria o centro do palco. O que mais estava reservado no design divino? Deus estava prestes a tomar uma decisão que impactaria milhares e liberaria um novo começo para seu povo. O Senhor havia escolhido Samuel, e as palavras que ecoaram em seu coração eram um presságio sombrio e glorioso ao mesmo tempo. A cada amanhecer, Samuel se levantava e buscava conhecimento e sabedoria, suas pequenas mãos segurando a tora bem firme. Ele se tornava cada vez mais consciente da crescente responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. Enquanto isso, Eli se via cada vez mais atormentado pela decadência de seus filhos, que desonravam o sagrado e desafiavam às claras os mandamentos do Senhor. Naquela manhã, enquanto o sol despontava no horizonte, iluminando o templo em Siló com uma luz dourada, o Senhor continuou a revelar a Samuel os juízos que se aproximavam. O peso das mensagens que ele agora carregava tornava-se quase intolerável. Como posso levar tais palavras? Pensava ele angustiado. Mas em seu coração, ele sabia que a mensagem não era somente para Eli, mas para todo Israel. Ana, buscando a Deus em oração, sentia que a tensão crescendo em Siló não era apenas uma luta interior de Eli, mas uma batalha espiritual que permeava a terra. As vozes de riso e devassidão dos filhos de Eli ecoavam pelo templo como um letárgico alerta. Cada dia que passava, Ana sentia a necessidade de interceder por mais do que seu próprio filho. A nação estava à beira de um destino incerto, e a mão de Deus estava prestes a se mover. Ó Senhor, não permita que os erros de Eli se tornem um fardo para meu filho, Ana clamava em seu íntimo.
As palavras saíam de seu coração como oração fervorosa. Ela sabia que Samuel havia sido chamado para ser um líder, mas o custo dessa liderança seria elevado. O espírito da oração de Ana tornava-se mais intenso, e ela buscava cada dia mais inspiração e proteção para seu filho. Naquela noite, enquanto todos em Siló se preparavam para dormir, a voz do Senhor soou mais uma vez ao ouvido de Samuel. Levanta-te, e vai falar com Eli, disse o Senhor. É tempo de que as palavras que eu te dei sejam proclamadas. Samuel, em seu espírito, tremeu ao sentir a gravidade do momento, mas ainda assim, obedeceu. Com o coração pulsando e os joelhos tremendo, ele se aproximou de Eli. Ora, menino, disse Eli, quando percebeu a presença de Samuel ao seu lado, o que o Senhor te disse? A interrogação trouxe um frio que percorreu a coluna de Samuel. Ele hesitou, a angustiante verdade estagnando em sua garganta. Eli, percebendo o silêncio do menino, incentivou-o a falar. Então, com coragem revestida de temor, Samuel declarou as palavras reveladas: Eis que o Senhor anunciou que trará juízo sobre sua casa. O olhar de Eli endureceu, mas ao mesmo tempo, uma expressão de resignação se apoderou de seu ser. É o Senhor, que ele faça conforme o bem lhe parecer, respondeu Eli, sentindo o peso da verdade que recaiu sobre ele. Ele sabia que o tempo de sua liderança estava se esgotando, mas a iniquidade de seus filhos não poderia ser ignorada. O impacto da revelação deixaria marcas profundas em Eli, Samuel e Ana. O desejo de Eli em guiar seu povo de volta ao Senhor ainda ardia, mas agora se tornava claro que a mudança exigiria uma nova direção, e a profecia de Samuel começava a concretizar um novo amanhecer. Entretanto, no mais profundo da noite, uma sombra pesava sobre o templo, uma tensão sutil que prenunciava a tempestade que se aproximava. As riquezas da glória de Deus e a corrupção de Eli tornavam-se como um campo de batalha, e o Senhor não deixaria que seus planos permanecessem ocultos por muito mais tempo. Qual seria a resposta de Eli para a advertência de Deus? Estariam os filhos de Eli prontos para a realidade do juízo? Uma nova luz estava prestes a brilhar sobre Israel, mas o caminho para a salvação poderia ser sombrio e cheio de tribulações. Em meio ao caos, o plano divino se desenhou, deixando a pergunta no ar: estaria o povo de Deus preparado para a transformação que viria? Enquanto o novo amanhecer começava a despontar em Siló, a tensão pairava como uma densa nuvem sobre a cidade. Samuel acordou, seu coração ainda pulsando com as sobressaltadas palavras proferidas ao ouvido de Eli. Ele sentia que o mundo à sua volta estava mudando, e a revelação do Senhor não era apenas uma mensagem privada, mas um chamado à ação coletiva. O peso da responsabilidade pressionava suas jovens costas enquanto ele buscava o Senhor em oração, clamando por coragem e sabedoria. Ana também se levantou mais cedo naquela manhã. O Senhor estava tocando sua alma de maneira intensa. A tristeza por Eli e sua família e o desejo de ver o povo de Israel retornar ao Senhor causavam uma agitação em seu coração. Senhor, orou Ana, mostra-me o que posso fazer. Levanta um líder que conduza o teu povo pelo caminho da retidão. Ela olhou para o céu azul, suas lágrimas refletindo a luz. Ana sabia que sua intercessão era vital, não apenas por Samuel, mas por toda a nação. No templo, Eli já estava acordado, os olhos pesados de sono, mas carregando no espírito o peso das profecias que lhe haviam sido reveladas. Ele sabia que o tempo do juízo estava próximo e que a provação não afetaria apenas a sua casa, mas toda a nação. Ele suspirou profundamente, lembrando-se das advertências do Senhor. O Senhor não suporta mais a iniquidade, pensou consigo mesmo. O que viria a seguir era um mistério que ele ainda precisava desvendar. Enquanto Eli refletia sobre seus filhos, a depravação deles pressionava sua alma. Ele se lembrava de como tentará discipliná-los, mas sua atitude teimosa e desrespeitosa o deixava sem palavras. Sabia que precisava confrontar a realidade de sua liderança e as decisões que não foram tomadas. Nesse momento, o velho sacerdote viu Samuel se aproximar, a luz do amanhecer iluminando seu pequeno rosto, transmitindo uma mensagem poderosa: a urgência de mudança. Samuel hesitou por um instante, o temor tomando conta de seu ser. Ele sabia que não somente estava prestes a falar, mas também a se tornar um instrumento do juízo de Deus. Eli, meu senhor, iniciou Samuel com uma voz trêmula,
o Senhor revelou para mim que o juízo virá sobre sua casa e sobre Israel. O olhar de Eli se endureceu, mas sua alma estava ciente de que redundâncias não eram mais uma opção. No entanto, ele também viu algo nos olhos de Samuel, um brilho de determinação e fé. Aquela mensagem de juízo seria uma oportunidade de arrependimento. Eu sou culpado, Samuel, disse Eli com um peso no coração. Vou convocar o povo a se arrepender e buscar o Senhor. A joia perdida de nossa fé pode ainda ser restaurada. Ele olhou para Samuel, percebendo que um novo ciclo espiritual poderia surgir. Enquanto Eli começava a planejar um chamado à penitência, o céu se obscureceu com nuvens ameaçadoras, indicando que o tempo reservado para arrependimento estava se esgotando rapidamente. As palavras de Eli ecoaram pelas ruas de Siló, e o povo começou a se juntar ao redor do templo, suas expressões cheias de preocupação. A glória do Senhor não deveria ser tratada levianamente, o coração do povo estava longe de Deus, e agora se aproximava um tempo de ação. Ao longe, Ana sentiu agitação no ar e correu para o templo. Quando chegou, viu a multidão se reunindo, o rosto de Eli imerso em preocupação e Samuel recém-designado como porta-voz do Senhor. As inquietudes que ela experimentara nas orações começaram a se concretizar. O Senhor estava prestes a fazer algo extraordinário. Com os corações pesados e olhos fixos nas promessas de Deus, os habitantes de Israel estavam prestes a enfrentar um momento de decisão que mudaria seus destinos. A soberania de Deus, ainda que envolta em provações, estava em plena operação, deixando a pergunta reverberar entre eles. Seriam eles quem decidiriam se voltariam aos caminhos do Senhor ou se perderiam a oportunidade de transformação? Na verdade, eu farei algo que fará arrepiar todos os que ouvirem de ambos os ouvidos, sussurrou Eli, compreendendo que o Senhor estava prestes a revelar seu plano soberano, e o futuro de Israel dependia da resposta daquela geração. Eli levantou a voz para a multidão, sua passagem do desespero à esperança emanando de seu ser. Ó povo de Israel! Ele clamou, ouvi a palavra do Senhor. O grande eu sou convoca-vos ao arrependimento. Pois os caminhos que percorreis estão manchados pela iniquidade, e sobre minha casa está o juízo, a fim de que reconheçais a urgência de volver ao Senhor. Entre a multidão, murmúrios de temor se espalharam como fogo em palha seca. A ansiedade estampada nos rostos refletia a gravidade do que estava por vir. Ana, com sua alma fervente pela compaixão, sentiu que o Espírito do Senhor se movia entre as pessoas. Ela se adiantou, unindo novamente suas mãos, e pediu em seu coração que o Senhor tocasse cada coração presente, para que seus ouvidos estivessem abertos àqueles que se sentiam longe dele. Samuel, ainda com a voz tremendo pela responsabilidade que carregava, continuou a transmitir a mensagem: o Senhor chama-vos a deixardes as vossas práticas impuras. O tempo da misericórdia é agora. Convertei-vos, e ele restaurará os anos que a locusta comeu, e a sua graça será derramada sobre vós. As palmas de Eli se uniram em oração, e ele prosseguiu: sabei que o Senhor não esquecia de sua aliança com nossos pais. Havemos de buscar sua face com corações sinceros, em jejum e em clamor. Somente assim seu amor inundará nossa terra, e seremos revestidos de alegria. A multidão começou a se mover, um eco de convicções sendo despertado. Alguns, que haviam se afastado por muitos anos, resolveram dar um passo mais perto do altar, enquanto outros caíram de joelhos, se lançando em lágrimas de súplica. O Senhor estava trabalhando em seus corações, e a dor da separação começava a se transformar em um clamor coletivo por restauração. Mas em meio a este fervor, uma sombra de incerteza pairava sobre a cabeça de Eli. Ele ponderava sobre as consequências de sua própria falha em corrigir os filhos, e seus pensamentos eram acerca de como poderia o Senhor restaurar uma nação quando até mesmo sua própria casa estava manchada. Nesse instante, um grupo de homens e mulheres furou a multidão, seus rostos marcados pela raiva e desdém. O que é isso, este clamor vazio? Um deles bradou. O que pode mudança trazer para aqueles que já escolheram a iniquidade? Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada, e a energia de arrependimento e expectativa na multidão ficou tensa. Mas eu vos digo, respondeu Samuel com fervor renovado, o Senhor pode fazer o impossível. Ele transforma o perecível em imortal e o que está quebrado em inteiramente novo.
Aproximai-vos dele e conhecereis o seu poder redentor. Enquanto Eli e Samuel se esforçavam para responder às provocações, uma mulher da multidão ergueu a voz. Era uma jovem que havia perdido quase tudo por causa do pecado que dominara sua vida e que havia deixado Siló. Eu clamo por misericórdia. Ela gritou. O Senhor tem sido bom e me chamou de volta. Vinde, povo de Israel, e deixai que ele entre em nossos corações novamente. E ali, sob os céus tenebrosos e pesados que pareciam acompanhar a gravidade do momento, um movimento começou. Os que antes se afastaram agora se uniram em humildade, buscando o Senhor. As lágrimas correram e os corações se quebrantaram, enquanto criaturas feitas de pó despertavam para um propósito divino maior. Eli olhou a cena, percebendo que algo extraordinário acontecia. Então, ali, naquele espaço sagrado, ele ouviu uma resposta às suas orações silenciosas, um sussurro que pulsava no fundo de sua alma. Através deste movimento, uma nova liderança se levantará, e os caminhos de Israel serão restaurados, um novo profeta se erguerá entre eles. Enquanto ele absorvia essa revelação, a nuvem acima, antes sombria, começou a dissipar-se, exibindo raios de luz como se o próprio céu estivesse se preparando para uma nova fase do plano divino. O Senhor estava prestes a revelar mais de sua soberania, e como sempre, o futuro da nação dependeria da resposta daquele povo refletido nas lágrimas de arrependimento e na busca sincera do coração. Nesse momento, uma pergunta se firmou entre eles: aceitarão o chamado de Deus ou terão de enfrentar o resultado de sua iniquidade? O tempo para a resposta estava chegando ao fim, e a voz do Senhor ecoava nas entrelinhas do arrependimento: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Os corações da multidão palpitavam, e o ambiente carregava uma eletricidade espiritual. Eli, percebendo o avivamento que começava a surgir, olhou para aqueles rostos ansiosos, buscando neles a confirmação da obra de Deus. À medida que as lágrimas escorriam pelas faces dos que estavam ali reunidos, o Espírito Santo intensificava a convicção de que uma nova era se aproximava para Israel, ó povo amado do Senhor. Clamou Eli com uma voz firme: não esperemos que o juízo se complete, mas deixemos que a graça nos alcance agora. As portas da misericórdia ainda estão abertas, e o Senhor deseja derramar sobre vós a sua abundante bênção. Samuel, cercado pela fervorosa multidão, acrescentou: este é um tempo de grande poder. Aqueles que estão perdidos serão encontrados, e os fracos serão fortalecidos. O Senhor não é apenas o Deus de nossas promessas, mas também é o Deus que restaura. Com cada palavra proferida, o arrependimento crescia, e mais pessoas se ajoelhavam, clamando ao Senhor por perdão. Ana, com seu coração repleto de esperança, se uniu à oração coletiva. Ela sentia a presença do Senhor de uma maneira palpável, como uma brisa suave que acariciava suas faces. Ó Senhor, renova a nossa terra. Que tua luz brilhe onde há trevas. Que cada pessoa aqui sinta o peso da tua glória, e que sejam atraídos para ti. Então, de repente, um estrondo ecoou como trovão nos céus. As nuvens que antes se dissipavam, agora se encheram de um brilho intenso, e o povo, sem saber, parou em reverência. A luz era tão forte que parecia representar a própria presença de Deus. Eli se inclinou, sentindo o receio e a expectativa se entrelaçarem em seu ser. Um silêncio sagrado se abateu sobre a multidão, e um murmúrio divino parecia ressoar, quase como se algo estivesse prestes a ser revelado. Os homens e mulheres que antes estavam divididos agora permaneciam entrelaçados em um momento de adoração coletiva. Mas ali, no centro daquela manifestação divina, uma figura emergiu. Era um ancião, com vestes brancas que reluziam à luz celestial. Ele levantou as mãos, e com uma voz que ecoava nas profundezas da alma, disse: eu sou enviado do Senhor, e venho para trazer uma mensagem. Os seus arrependimentos foram ouvidos e aceitos. Assim diz o Senhor, um novo dia está próximo. Mas lembrem-se, o caminho para a glória será através da provação. Precisais estar preparados. A multidão ficou em silêncio, absorvendo aqueles avisos, e a esperança misturava-se à inquietação. Eli percebeu que cada palavra proferida levava um peso de responsabilidade e promessas, e o coração da nação estava à beira de um novo nascimento. Povo de Israel,
continuou o mensageiro, uma espada está sobre a terra, e o Senhor não será zombado. Ele se importa com a fidelidade de seus servos e com a integridade de seu povo. A nova liderança que surgirá não será apenas um símbolo, mas um guia sob a orientação de sua própria mão. É tempo de ser forjado no fogo da refinação. Os murmúrios de dúvida ressurgiram entre alguns, mas Eli, encorajado pela revelação, levantou sua voz mais uma vez: abracei cada palavra. A promessa do Senhor não falhará. Portanto, unamo-nos em oração e em ações justas, e veremos a salvificação sobre nós. O ambiente, que antes estava carregado de incertezas, agora pulsava com uma expectativa ardente. Os corações estavam prontos, e as mãos levantavam-se em adoração ao Deus que operava em meio à sua geração. Mas Eli sentia ainda inquietude em seu espírito: o que mais estaria reservado para eles? Enquanto o céu clareava e a presença de Deus se tornava mais palpável, uma sombra se desenhava ao longe, e Eli não pôde ignorar o pressentimento de que forças opostas estavam se movimentando, desafiando o santo propósito que estava por vir. Assim, na tensão da expectativa, uma pergunta permanecia coando: estaria Israel pronto para a prova que se avizinhava, ou sucumbiria novamente à iniquidade que antes levará à ruína? O pano da história estava sendo tecido, e aqueles que buscavam ao Senhor tinham muito a aprender sobre a profundidade de sua graça e a severidade de seu juízo. Os ecos da revelação ainda ressoavam na mente de Eli, que olhava para o povo com um misto de admiração e temor. O ancião, que agora se tornará uma sombra em meio ao brilho celestial, tinha deixado uma marca indelével no coração da multidão. O fervor espiritual, embora intenso, parecia entrelaçado com fios de ansiedade. Ali, sob a luz, Eli percebeu que a verdadeira aprovação não se tratava apenas de eventos vindouros, mas de um estado de espírito que deveria ser cultivado a cada dia. Escutai, povo de Deus! Eli clamou novamente, sua voz cheia de urgência. As palavras do mensageiro do Senhor não são meras promessas, mas chamados à ação. Arrependei-vos profundamente e preparai vossos corações. A hora da purificação está próxima. Enquanto ele falava, um vento suave começou a soprar, movendo as vestes das pessoas e fazendo seus cabelos dançarem. O murmúrio crescente da multidão refletia um entendimento crescente sobre a necessidade de mudança. Aqueles que antes estavam distantes e indiferentes agora se aproximavam, como folhas atraídas por um vendaval divino. Ana observava, seu coração em chamas de fervor. Ó Senhor, que nossos corações sejam como terra fértil para receber a tua semente. Ela se dispôs a entrar na brecha, intercedendo pelo povo que desejava a restauração. A polaridade entre o desejo profundo de transformação e o medo da provação fez com que ela se sentisse inquieta. As horas passaram, mas o céu continuava carregado de uma glória indescritível. De repente, outra voz emergiu do meio da multidão, esta vinda de um homem idoso, conhecido por sua sabedoria e experiência: não temais, Israel. O Senhor prometeu a restauração, mas também ele exige fidelidade. Não podemos esquecer as palavras de Moisés quando disse: vede, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Deuteronômio 11:26. É um tempo de escolha. Os rostos de centenas se viraram, buscando o olhar de Eli e Samuel, como se ansiassem por direcionamento. Com um gesto decidido, ele novamente fez chamada ao arrependimento, clamando: se voltardes para o Senhor de todo o coração, lançando de sobre vós toda a vaidade, ele vos restaurará. Juntem-se a mim, então, em fervente oração. E assim, começando por Eli, a multidão se entregou em súplicas. As vozes se uniram numa canção de clamor, ascendente como uma nuvem de incenso diante de Deus. O eco de seus clamores ressoou na colina, transformando o lugar num altar vivo de rendição. Enquanto isso, no horizonte, a sombra que Eli e outros perceberam se tornava cada vez mais nítida. Uma nuvem escura, carregada de ameaças, começava a se formar, ocultando a luz que até então iluminava a aliança renovada. A multidão, agora despertada e fervorosa, não percebeu o perigo que se aproximava, mas ele sentia o peso disso em seu coração, advertindo que nem todos estavam dispostos a renunciar ao seu velho eu. Em breve, ó povo! Gritou Eli, com uma autoridade que não lhe pertencia.
As portas do céu estarão abertas, mas também as da ira. Estais prontos para enfrentar a tempestade que se aproxima? Estais dispostos a permanecer firmes na aliança do Senhor, mesmo quando o caminho se tornar difícil? Diante da dúvida crescente, Ana olhou para Eli, com um coração ardente, respondeu: O Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. Na maior tribulação, Ele será nosso refúgio. Que cada um aqui erga um altar no seu coração, antes que o vento leve nossas esperanças. O ancião que tinha transmitido a mensagem divina começou a esmoecer, mas seu chamado ecoava: A provação vos refinará, mas a fidelidade ao Senhor vos levantará. As palavras ganhavam vida e, de repente, um entendimento profundo sobre o custo da fidelidade começou a tomar conta do povo. Enquanto ele olhava para o céu em busca de respostas, uma inquietação mais profunda trazia à tona o que ainda estava por vir. E se a provação for maior do que podemos suportar? Estaremos prontos para o que virá? Era nesse momento que Eli sentiu uma tremenda necessidade de discernimento. O chamado do Senhor não era apenas para um renascimento, mas para um combate que se aproximava. Assim como os antigos profetas, a nação de Israel estava prestes a entrar em um novo capítulo, mas o que esse capítulo exigiria deles? Os ânimos da multidão se mantinham vibrantes enquanto a escuridão se aproximava, mas em seus corações, uma nova pergunta começava a despertar: que tipo de preparação será necessária para enfrentar os desafios que estão por vir? À medida que a tempestade se aproximava, Eli sabia que o plano soberano de Deus estava apenas começando a se desenrolar, e o povo deveria estar alerta para o que o Senhor ainda tinha guardado para eles. Eli, ainda sob a pressão das revelações e da proximidade da escuridão, sentia que a atmosfera ao seu redor pulsava com intensidade. A multidão, unida em fervor, não percebia a gravidade dos tempos que se aproximavam. Ele dirigiu o olhar para o horizonte escuro, um prenúncio de que algo muito além de meras dificuldades estava por vir. Levantai os olhos, povo! Exclamou Eli, sua voz ecoando nas correntes do vento que agora soprava com mais força. Preparem-se para o dia do Senhor. Ele não chega para os que dormem, mas para aqueles que vigiam. Estão dispostos a ser instrumentos de sua vontade, mesmo que isso custe suas próprias vidas? As palavras de Eli penetraram profundamente nos corações dos que ouvindo. Várias faces se tornaram sérias, e um murmúrio de compromisso começou a crescer entre eles. Ana, com o coração fervendo, levantou suas mãos para o céu e clamou: Ó Senhor, dá-nos coragem. Que este dia de provação não nos encontre despreparados. Assim será, Ana, respondeu Eli com uma firmeza renovada. A coragem deve ser acompanhada de sabedoria. Ergam suas vozes e comecem a clamar: Senhor, ensina-nos a discernir tua vontade. Que não temamos os ventos da adversidade, mas que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Salmos 1:3. Como se em resposta ao clamor coletivo, um trovão ressoou ao longe. O céu, antes claro, começou a se cobrir de nuvens pesadas e cinzentas. Era um lembrete da presença do Senhor, que se manifestava entre seu povo, mas também representava a seriedade do que estava prestes a acontecer. Mas há uma obra que o Senhor deseja realizar em vós, antes que o dia escuro chegue. Eli prosseguiu, a determinação transparecendo em sua voz. Ele nos chama para um novo nível de fé, e essa fé será testada. Voltai os vossos corações ao Senhor, e Ele se manifestará em meio a vossas fraquezas. Um profundo silêncio caiu sobre a multidão, que ouvia atentamente. Eli, percebendo a necessidade de revelar como se preparariam, levantou a voz novamente: Preparem a casa de suas almas. Portanto, deixem para trás toda mentira e engano, deixem que a verdade do Altíssimo inunde vosso ser. A cada dia que passa, clame ao Senhor e leve consigo as palavras de vida. Digo-vos que todo aquele que me ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio. Mateus 7:24. Ana, sentindo uma urgência em seu espírito, começou a andar entre o povo, encorajando-os a se unirem em oração fervorosa. Clamemos por um coração renovado, um espírito firme. Que o Senhor nos purifique como o metal é refinado. Salmos 66:10. Enquanto a espiritualidade do momento aumentava, uma visão chegou a Eli. Ele viu uma chama ardente que se elevava do meio do povo,
como uma coluna de fogo, e ouvia sussurros do céu. Este é o sinal de que uma nova ordem está prestes a ser estabelecida entre vós. Aqueles que permanecerem firmes encontrarão força em meio à tempestade, e serão testemunhas do meu poder. Assim que Eli terminou, uma onda de coragem percorreu a multidão. Muitos se ajoelharam, com lágrimas nos olhos, e começaram a orar em uníssono clamando por transformação e avivamento em suas vidas. Mas, abruptamente, a nuvem escura, que girava com raiva, pareceu aumentar, revelando formas nebulosas e ominosas. Ele não pôde ignorar a sombra de um perigo iminente, um inimigo invisível prestes a se revelar. Ó povo de Deus, mantenham-se em oração. A batalha não é contra carne ou sangue, mas contra potestades e principados. A grande luta se aproxima e precisamos estar prontos. Efésios 6:12. A atmosfera estava saturada de expectativa, como se a própria terra estivesse aguardando a ação do Senhor. Eli, olhando para o céu, teve a certeza de que o plano soberano de Deus não tardaria em se manifestar, e que, por trás do véu da tempestade, algo extraordinário aguardava para se revelar. A hora da escolha se aproxima, e será necessário decidir quem seremos quando a tempestade chegar. Que estejamos prontos para receber a luz que romperá as trevas. A multidão seguiu, orando, suas vozes unidas em clamor, enquanto Eli aguardava com expectativa as obras tremendas que seriam realizadas em seu meio. A tempestade se aproximava rapidamente, e a tensão era palpável no ar enquanto Eli observava as nuvens se acumulando. O grito coletivo do povo ainda ressoava em seu coração, mas agora parecia que algo mais estava em jogo. Ele levantou a cabeça, sentindo a presença do Senhor envolvendo-o como uma névoa sagrada, e, em seu espírito, um chamado profundo surgia. Povo de Deus, começou Eli, sua voz ecoando com um peso maior, não é apenas o medo da tempestade que deve nos preocupar, mas o que ela poderá revelar. Preparem-se, pois o Senhor nos convida a conhecer mais de sua verdade profunda. Cada um de vocês é uma parte desse plano divino que será desvelado. Ana, perto de Eli, permaneceu em fervorosa oração, sua mente repleta de imagens viscerais da esperança e do sacrifício. Enquanto Eli falava, a chama que ele havia visto anteriormente se intensificava, iluminando o semblante dos que estavam ao seu redor. O momento chamava a ação. Podia-se ouvir, de dentro da multidão, um murmúrio. As palavras de um antigo salmo começaram a surgir: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmos 27:1. À medida que essas palavras se espalhavam, Eli sentiu que a atmosfera mudava. Os rostos antes ansiosos agora resplandeciam com coragem. Aqueles que temem ao Senhor, que confiam em sua bondade, Ele dará instrução e revelação, Eli declarou. Então, avante, clame ao Senhor. Peça que Ele revele as verdades que estão ocultas nas sombras. Enquanto o povo orava, Eli viu novamente a coluna de fogo, mas agora ela estava mais próxima, como se estivesse descendo entre eles. E então, a tempestade havia começado. Trovões rugiram mais próximos, e relâmpagos cortaram o céu, mas a multidão permaneceu unida em oração, sem se deixar intimidar. Senhor, traz-nos discernimento. Ana exclamou, e com cada clamor, a chama se tornava mais intensa. Revela, Senhor, as coisas que ainda não conhecemos. A cada golpe de relâmpago, aumenta nossa fé. Que em meio ao escuro, sejamos o reflexo de tua luz. Eli sentiu a responsividade do povo, suas orações se tornaram um poderoso cântico, um eco de um clamor por esperança na tempestade iminente. Era uma batalha espiritual, e o que estavam enfrentando ia além da tempestade física, era uma guerra por suas almas. Ele se lembrou das palavras do profeta Joel: E acontecerá que, depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Então, como uma resposta divina, uma grande luz brilhou entre as nuvens. Era como um sinal vindo dos céus, que iluminava aquele lugar sagrado. Eli virou-se para o povo, e a reverência estava cravada em cada olhar. Este é o momento, o Senhor está entre nós. O Espírito Santo se moverá poderosamente, e aqueles que estiverem prontos para receber a visão que ele traz, não serão desapontados. A atmosfera carregava uma presença tensa e gloriosa,
como se as próprias forças cósmicas se preparassem para testemunhar uma nova obra do Senhor. Eli, tomado por uma certeza divina, sentiu a direção que o Senhor estava tomando aquela multidão. Mas para que possamos ver, temos um desafio. Deixem para trás o que os tem prendido, e preparem suas almas. A entrega começa agora, e as chamas do Espírito arderão em meio à tempestade. Naquela hora, uma certeza brotou no coração de cada homem e mulher: a tempestade não era um ato de destruição, mas uma purificação. A luz divina trazia consigo uma nova esperança, uma nova revelação. Ele observou enquanto cada um deles erguia suas mãos ao Senhor, clamando não apenas por si mesmos, mas uns pelos outros, intercedendo em um clamor profundo e profundo. A obra do Senhor em nosso meio é uma aliança de transformação. Gritou Eli. E a tempestade que se avizinha é um convite do Altíssimo para que experimentemos sua verdadeira glória. Mas lembrem-se, como a coluna de fogo precedeu os israelitas, assim também devemos nos guiar pela nossa fé e não pelo medo. E, ao olhar novamente para o céu, ele notou que, entre as nuvens, um brilho dourado começou a emergir. Era a luz prometida do Senhor, uma confirmação do plano soberano que estava prestes a se desdobrar. A expectativa cresceu como uma onda divina e, no fundo de seu ser, ele percebeu que o momento da revelação estava próximo. E eu os pergunto, Eli declarou, com fervor em sua voz, vocês estão prontos para receber o extraordinário que Deus preparou para os seus? A hora da transformação chegou, e quem se dispuser a ser moldado, verá a glória do Senhor. Mas é somente através do clamor, da entrega e da união que podemos nos unir à sua grande obra. A multidão, então, clamou de forma fervorosa, respondendo ao chamado do Senhor, enquanto as sombras dos próximos desafios se aproximavam e o extraordinário se desenrolava no horizonte celestial. E conforme o clamor fervoroso ecoava, a atmosfera carregava um pressentimento quase elétrico. Ele viu a luz dourada intensificando-se, como se um novo dia estivesse prestes a romper, mesmo diante da tempestade que se aproximava. A multidão, agora transformada pela fé e pela determinação de se voltar ao Senhor, pulsava em uníssono, seus corações ardendo em esperança. Senhor, nós nos rendemos a Ti! Gritou um homem no meio do povo. Sua declaração se tornou um eco de rendição, e outros começaram a levantar suas vozes, se unindo em uma sinfonia de entrega e adoração. Eli, vendo o poder do coletivo, percebeu que a transformação não seria apenas individual, mas uma obra divina destinada a reformar a essência da nação. Entretanto, no horizonte, a tempestade se tornava visível, suas nuvens escuras se aglomerando. Eli sentiu que o Senhor o estava preparando para algo ainda maior. O plano de Deus, refletiu, não é para destruição, mas para a limpeza e renovação de seu povo. Ele se lembrou das palavras do profeta Isaías, eis que faço novas todas as coisas, Isaías 43:19. Sempre atento às inquietações que avam sua mente, ele percebeu que a verdadeira batalha estava prestes a acontecer. Como sacerdote, ele sabia que o papel dele era guiar o povo através das dificuldades, mas desta vez, a luta seria mais profunda. Deus estava prestes a revelar detalhes de um plano que eles ainda não compreendiam completamente. Ó Senhor, orou Eli em seu coração, concede-nos discernimento e força. Prepara os teus servos para enfrentar a tempestade que pode se erguer e que derrubará tanto a iniquidade quanto a santidade. Naquele momento, uma onda de entendimento varreu sua alma. A transformação de Israel não seria simples, eles teriam que enfrentar antagonismos internos e externos, uma guerra entre a luz e as trevas, mas a vitória pertencia ao Senhor que nunca falhará. Ana, ao observar a multidão em profundo fervor, sentiu o calor do Espírito Santo se mover entre eles. Que o Senhor se faça presente em nossas provações! Gritou, suas palavras ressoando como um raio de esperança. Ela lembrava que a verdadeira mudança começa em nossos corações e que a intercessão tinha um papel vital nesse processo. Ó Senhor, usa-me, clamou em seu íntimo, sua alma ansiosa para se envolver mais na obra divina. Assim, a energia no templo se intensificou, e Eli percebeu que o povo estava se preparando não só para um momento de adoração, mas para uma transformação radical em sua identidade. As palavras de Samuel ecoavam na mente de Eli, prometendo juízos e arrependimento, mas também esperança e restauração.
Os laços de sua aliança com Deus estavam prestes a ser restabelecidos, mas exigiriam uma resposta daqueles que escolheriam se envolver na obra do Senhor. Com um gesto grandioso, Eli levantou as mãos, envolvendo a multidão com uma expectativa palpável. A tempestade poderá trazer desafios, ele disse, mas também servirá para purificar a casa do Senhor. Lembrem-se de que diante do julgamento há sempre uma promessa. Mas, naquele exato momento, um estrondo profundo ribombou pelo céu. Relâmpagos cortavam a escuridão e iluminaram o templo, e enquanto a multidão olhava estarrecida, Eli se lembrou de que Deus muitas vezes usa o tumulto para trazer à tona a verdade. Povo amado de Deus! Eli exclamou, agora com a voz alta e ressoante. A tempestade é um convite divino para que nos aproximemos de nossa soberania. Preparai vossos corações para o novo que está por vir. E enquanto a eletricidade envolvia o ambiente, um chamado ia além das palavras, era como se os próprios céus estivessem se abrindo, exclamando em uníssono com a vontade de Deus. Diante da sombra ameaçadora, uma nova luz despontava, e Eli sabia que essa luz estava prestes a revelar algo extraordinário. As promessas de Deus estavam prestes a se desdobrar de uma maneira que eles nunca haviam imaginado. Mas o peso da responsabilidade pela ação se acumulava. O que viria a seguir para a nação que agora buscava a luz do Senhor seria um grande desafio. Haveria resistência, mas Eli sentia que havia uma esperança fervorosa brotando entre as raízes da confiança em Yahvé. Levantemos nossas vozes em adoração e entrelacemo-nos em unidade. Eli ordenou, sua autoridade ecoando através do templo. O povo uniu-se em oração contínua. Eis que estamos prontos, Senhor! Clamava Ana, suas palavras impregnadas de fervor e expectativa. Estamos prontos para a tua obra. Fala conosco, e não seremos mais os mesmos. Os próprios ventos pareciam responder ao clamor de Ana, e um grande poder envolveu a congregação. A atmosfera estava carregada, e Eli percebeu que eles estavam se aproximando de um ponto de virada monumental. Enquanto o céu continuava a se iluminar e a tempestade a se aproximar, uma pergunta pairava sobre todos: conseguiremos suportar essa transformação que está prestes a acontecer, mesmo que custe tudo o que temos? E neste momento de necessidade, a soberania de Deus se revelava no delicado equilíbrio entre a convocação ao arrependimento e a vinda de um novo dia de esperança. Com os dedos da tempestade desenhando sombras no horizonte, e a luz prometida aparecendo entre as nuvens, Eli sabia que o plano de Deus não só moldaria a nação de Israel, mas também invocaria um novo amanhã. O momento se aproximava, e o povo deveria decidir: abririam a porta para um novo começo ou se permitiriam ser levados pela corrente da oposição que se aproximava. Assim, a tensão aumentava, e com isso, o chamado para fé, ação e preparação só se tornava mais urgente à medida que o desdobramento de um plano magnífico estava prestes a entrar na história.